Então, voltando aqui, né, com a boa ordem, voltando aqui a falar do princípio de indução que a gente não falou ainda, mas para continuar, nós vamos falar agora sobre contra-exemplo mínimo. O que diabo seria isso, né? Detalhe que no contexto nós estamos ainda nos números naturais, certo? Então, contexto dos naturais, tá? Não vai esquecer não, a gente não está nos inteiros, a gente está nos naturais. Vamos lá. Então, a ideia aqui é, contra-exemplo já te lembra algo de contradição, né? De redução absurda, alguma coisa assim do tipo. Coisa que algumas pessoas sofreram, né? Vamos tentar não sofrer mais, né? Com redução absurda. Então, suponha que você vai demonstrar alguma coisa no conjunto dos naturais por contradição, certo? E aí, você vai supor por contradição que tem um x natural que não satisfaz esse p aí. Existe, certo? E aí, ao invés de você ficar, né, com foco neste x que não satisfaz, você vai juntar todos os elementos que não satisfazem essa proposição num subconjunto dos naturais. Como esse subconjunto está nos naturais, então ele tem um elemento mínimo por causa do princípio da boa ordenação. Eu chamei ele de x0, né? E aí o objetivo vai ser focar neste x0 e chegar numa contradição, porque ele vai ser o elemento mínimo, certo? Ou seja, ele é o primeiro que a coisa não funciona. Tranquilão? Depois eu vou escrever, vou mostrar para vocês o esquema da prova certinho, bonitinho, para ficar mais tranquilo, né? Vamos pensar aqui nessa demonstração, ó, usando essa ideia, né, de contra-exemplo mínimo. Suponha que a gente tem que demonstrar o seguinte: todo número natural ou é par ou é ímpar, certo? E aí a ideia é o que? Nós estamos nos números naturais, né? Então o contexto nosso aqui é um pouco menor. Não vou dizer que é menor. É um pouco diferente do que a gente vinha trabalhando antes, certo? Então, para usar essa ideia do contra-exemplo mínimo, a gente vai fazer uma demonstração por redução absurda, né? Por contradição. Então vamos lá. A ideia é, suponha que tem alguém que não satisfaça essa propriedade, né? Que seja ou par ou ímpar. Então, se ele não é par e não é ímpar, ele não é, né, nenhum dos dois, certo? Então a gente vai, suponha que tem um que não é nem par e nem ímpar, ok? E aí esse elemento faz parte de um conjunto, porque ele ainda está dentro dos naturais, né? Então a gente vai fazer, suponha que tenha um natural que não seja nem par e nem ímpar, certo? Então, para adiantar as coisas, né, vamos escrevendo aqui, aí depois eu vou abrir outra página porque não vai caber, né? Vamos botar assim. Suponha, por contradição, que exista um x que não é par e nem ímpar, né? Então, para a gente usar a ideia, a gente tem que pegar um conjunto, certo? Então, ó, o conjunto destes elementos, ele é um subconjunto de n, né? Ou seja, existe um elemento x0 que é o elemento mínimo. Existe um x0. O conjunto destes elementos, vamos dar nome para esse conjunto, né, gente? Para não ficar tão feio. O conjunto desses elementos, vamos chamar de x maiúsculo, é um subconjunto de n. Ou seja, existe um x nesse aí, que é o elemento mínimo, certo?
Então, ó, este x0 ele é o elemento mínimo desse conjunto, certo? E agora vem os passos. Qual é esse maldito elemento mínimo? Esse elemento mínimo não é zero, certo? Então, vou botar aqui, ó, até puxar uma setinha para dar um destaque. Vou puxar aqui assim. Então, olha só. Sabemos que x0 é diferente de zero porque o zero é par, certo? Esse é um passo importante para a gente conseguir fazer essas demonstrações por contra-exemplo mínimo. Então a gente sabe que esse x0 ele não é zero, certo? Porque ele é par. E a gente sabe o seguinte, x0 menos 1 também não pertence a x, porque x0 é o elemento mínimo, né? Tá bom? Então, se o x0 menos 1 não pertence a esse conjunto, o x0 menos 1 ele é par ou é ímpar, certo? Porque ele não está no conjunto destes elementos que não satisfazem essa propriedade. Belezura? Então deixa eu abrir uma outra página aqui porque a bagunça está feia. Então vamos lá. Primeiro caso, né? Vamos botar assim. Primeiro, como o x0 menos 1 não está em x, suponha que esse número é par. Se ele é par, então existe aí, né, um D1 pertencente aos naturais, que aqui não é mais os inteiros, né? Tal que x0 menos 1 é igual a 2 vezes o D1. Se o x0 menos 1 é igual a 2 vezes o D1, então o x0 vai ser o quê? 2D1 mais 1, né? Ou seja, x0 é par, que é uma contradição, né? Porque a gente assumiu que o x0 é o primeiro, ele é o mínimo, ele é o primeiro elemento que não funciona, certo? Aí o segundo caso, né? Mesma coisa. Como o x0 menos 1 não está nesse conjunto, suponha que esse troço aqui é ímpar, né? Ou seja, a gente tem que existe um D aí, natural, tal que x0 menos 1 é 2D mais 1. Passando esse cara para o lado de lá, ó, vou ter que o x0 vai ser igual a 2D mais 1 mais 1, que é igual a 2D mais 2, que é 2 vezes D mais 1. Ou seja, x0 é par. Ah, meu Deus, eu escrevi aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Desculpa, gente, ó. Minha cabeça já tá complicada, né? x0, esse aqui não é par não, meu filho. Esse aqui, ó, é 2D mais 1, é ímpar. Aqui sim ele é par, né? Desculpa, gente, olha aí. Outra contradição. Então, olha, se eu chego em contradição, supondo que o anterior é par, o anterior é ímpar, então tal x0 não pode existir, né? E aí que tá a mágica, se ele não tem um elemento mínimo, o conjunto é vazio, né? Ah, sim, né? O princípio da boa ordem, né, funciona para conjuntos não vazios, né? Eita, esqueci de mencionar isso, né? Só para concluir, né? Portanto, o x não possui elemento mínimo, ou seja, é um conjunto vazio, né?
Logo, todo natural é par ou ímpar. Pronto, olha aí. Quadradinho aí pra gente concluir a demonstração, né? Então tá, foi uma demonstração longa, né, e tal. Mas vamos pensar no seguinte, ó. As ideias principais são: você supor que o conjunto tem alguém. Pelo princípio da boa ordem, se ele tem alguém, vai ter um elemento mínimo. Esse elemento mínimo é diferente de zero, né? Você não precisa ser o zero, mas você tem que mostrar que tem alguém que não está lá dentro, né? E aí, com o elemento mínimo, você pega um elemento para trás e tenta mostrar as contradições a partir desse elemento que não está no conjunto. Para resumir, tem esse esquema de demonstração para esse tipo de problema, né? Então, olha só, suponha que x é um contra-exemplo mínimo da afirmação. Você vai construir o conjunto. E aí você vai encontrar um número menor que esse x, tal que a afirmação é verdadeira. Por exemplo, o que a gente encontrou lá foi o zero, e a partir do zero a gente pensou, tá, se o x é o mínimo, o anterior não é. O anterior não pode estar no mesmo conjunto, né? E aí você vai utilizar o fato de que essa afirmação é verdadeira para esse x anterior, mas é falso para o x até chegar numa contradição. No caso a gente precisou chegar em duas, né? Porque o número poderia ser par ou ímpar. E aí a gente conclui que o resultado é de fato verdadeiro. Belezura? Esse processo, né? Não vou fazer esse aqui não, porque o vídeo já está grande, né? Então, através do contra-exemplo mínimo, dá para demonstrar essa afirmação aqui, por exemplo, né? Que a soma dos n primeiros naturais ímpares é n². Mas isso aqui fica para um outro momento, um outro vídeo, né? Uma outra coisa. Depois a gente faz, tá bom? O próximo a gente faz... deixa eu ver aqui se eu vou fazer logo o próximo ou se eu faço só o esquema de prova. Esse aqui é o esquema de prova juntando, né, para você fazer com o princípio da boa ordem e com a ideia do contra-exemplo mínimo, né? Só para sintetizar as duas coisas numa só. Então, suponha que você tem uma afirmação lá, e aí você vai pegar por contradição, para dizer que a afirmação é falsa. Então, pegando x, né, como o conjunto dos contra-exemplos, esse x tem um elemento mínimo, né? Aí tá, encontre um x' menor que o x, tal que a afirmação é válida. E você vai, esse x', né, o menor possível é zero. Mas como você está assumindo que ele é o mínimo, o x menos 1 já seria um exemplo verdadeiro. Mas a ideia de você usar o zero ou usar um número menor é para dizer assim, olha, não é os números naturais, tem um número que está fora, certo? Para você garantir com certeza que não há esse conjunto x ali, ele não é o conjunto dos números naturais, tá bom? Por isso que a gente bota esse x', que seria um x diferente do x menos 1, para você dizer que, ó, de fato não é os números naturais, tem alguém que está fora, tá? Para pegar esse x e mostrar, esse x está lá na frente. Se ele está lá na frente, o x menos 1 não está dentro do mesmo conjunto. Tranquilão? De boa? Então, o próximo vídeo eu já vou falar logo de indução, né? Quem sabe um dia eu faço esse exemplo aqui e aí a gente prossegue para o princípio da indução matemática. Tranquilão? De boa? Então tá bom.